Tentar ajeitar aqui o celular, tá muito ruim. Vamos lá. Vamos começar aqui o segundo livro, falar sobre o livro de Judite, sobre os livros apócrifos. Eu vou ler para vocês aqui, lembrando, eu estou tirando o que eu estou falando, a maioria do que eu estou dizendo aqui está saindo da Bíblia apologética. No final da exposição, eu vou mostrar a vocês a Bíblia apologética. Ela é fundamental para esse tipo de exposição. E é um agradecimento até que faço ao presbítero André, por quem me presenteou com essa Bíblia. Eu não tenho palavras para agradecer. Sei que de alguma forma ele vai ter acesso a esse vídeo. Eu estou agradecendo a ele publicamente. Sobre o livro de Judite, vamos começar aqui a nossa leitura. Implicações do livro de Judite. Essa literatura, cuja escrituração ocorreu no ano 100 a.C., aproximadamente, mais ou menos essa época, acha-se repleta de vícios que desmerecem o seu emprego como fonte para segura aceitação. Uma análise superficial é o bastante para identificar trechos fabulosos que não encontram amparo em todo o conteúdo das Escrituras Sagradas. Se você for ler o livro de Judite, não precisa ser muito inteligente, não precisa ter muito estudo teológico. É só você conhecer um pouco da Bíblia Sagrada e você fazer uma leitura do livro de Judite. Você vai ver que esse livro não tem absolutamente nada a ver com que as verdades bíblicas, as verdades que a Bíblia traz. Em Judite, capítulo 1, verso 1, já constatamos uma declaração isolada de todo o restante do Antigo Testamento. Diz que o reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Síria, foi em Nínive. Você não encontra respaldo para isso em nenhum outro livro da Bíblia. Quando você lê Judite, capítulo 1, verso 1, lá vai dizer que Nabucodonosor ele tinha o seu centro de governo em Nínive. Outra falha demonstrada pelo autor deste apócrifo se acha na citação de Holofernes como sendo general do exército de Nabucodonosor. Judite capítulo 2, versículo 4. Posto que esse personagem sequer é citado nos textos canônicos. Quem aparece na Bíblia ocupando o tal cargo é Nebuzaradã. Você encontra em Jeremias 39, verso 9, Jeremias capítulo 18, verso 40, 1, versículo 6. Na verdade, a grande questão aqui é que esse nome nem aparece na Bíblia, na Bíblia, inclusive nos outros livros, dentro da própria Bíblia Católica. Esse nome não aparece, como por exemplo Daniel, não cita o nome de Holofernes. No capítulo 5, o autor emprega mal as palavras e afirma que os hebreus foram expulsos do Egito. No verso 12, o povo não foi expulso do Egito. Todo mundo sabe que devido aos acontecimentos, às pragas, em primeira instância foi Deus que tirou. Isso aí é fato. Mas em segunda instância foi Faraó que disse: leva o teu povo embora. Não foi saiam, estão expulsos, enxotados. Eles saíram do Egito, não foram expulsos do Egito. Mas como sabemos, os hebreus deixaram o Egito compreendendo fuga, o que é diametralmente avesso à expulsão. No capítulo 13, encontramos Judite orando a Deus. Isso aqui que eu vou citar agora, eu peço a você, se você tem acesso à Bíblia de Jerusalém, eu peço a você, por favor, se você pode fazê-lo, baixe no seu celular para você bater os textos que eu estou citando, para ver se realmente eu estou correto, ou se a própria minha fonte está correta.
no capítulo 13, encontramos Judite orando a Deus, pedindo-lhe forças para atacar o general Holofernes. Perceba, se a data do livro é 100 a.C., nós entendemos que esse período é um período em que Deus ele se cala, ele não mais fala com o povo. É muito complicado o que esse livro está dizendo, quando ele diz que Deus responde uma oração. No capítulo 4, verso 7 de Judite diz isso, que ele ora a Deus. Todavia, não se vislumbra no texto uma única referência divina de concordância ou consentimento para esse ataque. Ela ora a Deus, pedindo a Deus forças para atacar Holofernes. A trama toda está em volta de Judite, Holofernes e o povo ali. Você não vê Deus nem em fumaça dizendo ataque, ok? No versículo 11, capítulo 13, verso 11, se você for ler, vai estar escrito assim: Judite atribuiu o homicídio a Deus, dizendo, olha o que ela disse: o Senhor nosso Deus ainda está conosco para realizar proezas e exercer o seu poder contra os inimigos, Ok. Mas veja se o que aconteceu tem de fato alguma coisa a ver com Deus. Judite planeja o ataque, Judite se enfeita, adorna-se para tal, Judite seduz Holofernes para passar a noite com ele na sua tenda, e quando ela entra na tenda, por fim, depois de seduzido, Holofernes tem a cabeça cortada por Judite. A questão é, aonde se está a proeza de Deus nisso? Numa trama que, segundo o livro de Judite, Holofernes é um general, um grande homem do exército de Nabucodonosor. E eu queria muito saber onde é que se encontra a proeza de Deus. Se você quer ver a proeza de Deus, você tem que ir para 2 Samuel, capítulo 5, verso 24. Juízes, capítulo 7, verso 2 a 7. Deus, ele se manifesta com proezas. Quando Deus faz algo numa peleja, como se diz na época, as coisas não eram desse jeito, não eram com tramas nessa função. É quando 300 homens, por exemplo, expulsam milhares de homens. Estou falando de Juízes capítulo 6, estou falando de Gideão. É quando você vê situações como essa, aí são proezas de Deus. Agora, uma mulher que se disfarça, que se enfeita, que se perfuma para seduzir um homem, ela seduz o homem dorme com ela corta a cabeça desse homem e atribui isso a Deus. Isso para mim é muito complicado, eu atribuir a Deus uma condição dessa que é inteiramente fruto da perversidade humana. Veja os degraus e você vai ver que é fruto da perversidade humana, não tem nada a ver com proezas de Deus. Um último estranho aspecto desse livro apócrifo é a citação de entregas espontâneas das vítimas. Você vai ler no livro 16, verso 18. Tal citação, ao que parece, está relacionada à oferta de sacrifícios, mas escrita de tal forma que dá margem a outras interpretações, como, por exemplo, pessoas sujeitavam a ser imoladas em holocaustos, dando a entender que não havia espontaneidade em se oferecer animais, elementos comuns na situação, na condição de sacrifício. Diante disso, podemos constatar que esse apócrifo também atendeu à apelação romana, que por ocasião da reforma acrescentou à Bíblia numa forma que não se igualaria jamais aos textos canônicos. Bem, o que nós chegamos à conclusão é que foi uma manobra, uma estratégia de Roma inserir os livros apócrifos, inclusive o livro de Judite. Espero que você tenha entendido o que foi falado aqui. Por favor, procure ter acesso a essa Bíblia
Bíblia de Jerusalém, você consegue pela internet mesmo, pelo Windows, né, pelo Microsoft ou pelo Android, você consegue com muita facilidade. É só você pedir, né, pelos meios de compra gratuita. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Se puder, se inscreva no canal. Temos aí muito mais vídeos. O próximo agora é a introdução a 1ª e 2ª Macabeus. E depois falaremos sobre 1ª Macabeus. Tá bom? Paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.